agradecemos a senhora Marli. Eu quero também mandar um abraço grande aqui a todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais e, sobretudo, a população do Estado que acompanha pela TV da Assembleia Legislativa. Já tem um tempo que nós entramos ao vivo na TV da Assembleia como o evento mais importante que acontece aqui na casa hoje. Um grande abraço a todos os questionamentos que estão sendo enviados, tanto nas nossas páginas quanto na página da Assembleia Legislativa. Nós vamos encaminhar depois aos membros da mesa para que possam ser respondidos aí por escrito. Tá, joia? Então, muito obrigado pela audiência, sobretudo aqueles que acompanham pelas TVs câmaras do Estado de São Paulo, essa importante reunião, tratando aqui de uma região metropolitana importantíssima do Estado de São Paulo, que é a Baixada Santista. Eu vou passar a palavra, nós estamos já agora, pessoal, na segunda parte da nossa atividade aqui, da nossa reunião hoje, né? Já existe um adiantado da hora, nós sabemos que as pessoas precisam voltar para suas casas. Existe a solicitação da Patrícia para que seja a primeira a fazer as suas considerações finais. Já existe uma inscrição, que é a inscrição do doutor, o representante do Ministério Público, o doutor Dauri, representante do Ministério Público, e depois eu quero que quem quiser se inscrever para falar, se inscreva com o Gilson, que está ali em pé com o papel para fazer as anotações, tá bom? Aí, então como vai funcionar? A Patrícia vai falar agora considerações finais 5 minutos, depois a gente passa para o doutor Dauri também fazer uma fala, né? Que não vai ser aí os 15 minutos das apresentações iniciais, mas metade desse tempo, né? Acho que tranquilo, doutor? Né? Até menos, e aí a gente... Maravilha, daí a gente abre para o plenário e volta para considerações finais da mesa também de 3 minutos e 3 minutos para o plenário, tudo bem? Eu pensei aqui um teto de no máximo umas 5 inscrições, porque tem que fazer a volta aqui à mesa, até porque seria interessante terminar o evento com a transmissão ainda ao vivo da TV da Assembleia, né? É claro que depois a gravação fica disponível, mas eu acho que seria bacana terminar com essa audiência também das pessoas que acompanham pela TV. Então, minha proposta é encerrar com 5 inscrições, tudo bem? Estamos acordados? Então, maravilha. Então, com a palavra, a Patrícia Ferreira Silvério, que eu já quero aqui mais uma vez agradecer de antemão a presença aqui representando, né, nessa discussão importantíssima, que é a diretora técnica da empresa CPEA. Eu quero agradecer mais uma vez por poder ter apresentado, não foi todo mundo que viu, né? E deixar claro que eu não sou a dona da Cava, né? Quando a Marli fala assim, viu, Patrícia? Então eu não sou a dona da Cava, mas eu vim defender tecnicamente porque eu participo desse estudo desde o início. Então é uma questão de posição técnica, só isso, posição técnica. Aqui a gente pode ter posições técnicas diferentes. Eu só vou pontuar algumas coisas aqui que aconteceram, que talvez seja, como foi muito rápido, questão de entendimento mesmo. Bom, primeiro, foi colocado tanto pela professora quanto pelo Hélio a questão do estudo da CETESB, né? O estudo foi publicado em 2001, as amostragens foram feitas em 99 e a Silvia falou uma coisa que realmente é verdade, esse material, o sedimento com contaminantes persistentes, o contaminante não some, mas o estudo, que as amostragens foram realizadas em 99, foi com draga superficial, então esse sedimento já foi dragado e confinado. Então, por exemplo, ali na bacia de evolução, você tinha uma contaminação bastante importante e ela já, hoje, não vai ser aquele sedimento que está lá, porque ele foi dragado e confinado, né? Porque ele era superficial, ele não foi feito com pó, né? Então, ele concorda com você, ele estaria lá se não tivesse tido dragagem. Uma outra coisa que talvez não dê para ficar claro, a questão do possível colisão com o navio, né? A cava, ela está na lateral do canal de navegação. Então, vamos supor que o navio acontecesse alguma coisa e ele sai do canal. Primeiro que a cava ela é da cota 0 para baixo, ela não é para cima, né? E antes dele chegar na cava, ele vai encalhar, porque ele não tem calado para chegar lá. Então essa é a questão, ele não consegue chegar. Se ele chegasse lá, ele ia estar sobre a cava, entendeu? Porque não tem de ir para cima. Então, não passa navio lá, entendeu? Só bateu outro dia. Não passa navio, o navio passa no canal de navegação, a cava está fora do canal. Eu estou querendo dizer... Sim, exato. Mas o que eu estou querendo dizer é que não tem como, assim, essa colisão acontecer, porque antes ele vai parar. Outra coisa sobre a cortina de
que é para reter o fluxo, né? O HPA, ele só vai para a coluna d'água junto com o material particulado fino, porque ele é hidrofóbico, né? Ele não vai dissolvido. Então é justamente para reter esse material particulado fino. Então, aí no monitoramento, que é feito a cada 15 dias, a gente enxergaria esses contaminantes. Mas os metais pesados são solúveis. Os metais a gente poderia encontrar. Poderia encontrar. Não, a gente não toma. Então, assim, eu só posso dizer que os laboratórios que fazem as análises, que estão acreditados pelo INMEC, na norma ISO 17025, não tem quantificado. A única coisa que eu posso dizer é o que é o oficial, é só isso. Então, se alguém tem alguma outra coisa, né, que é presente, então é isso. Aí, com relação à melhor técnica, pior técnica, isso depende muito, não existe a melhor técnica, né? Depende muito de cada projeto. Então, para este projeto, até o Hélio, quando você coloca a questão do IARIMA, aí e fala dos bags, esse é o do Tiplan, que foi depois, né? Este EIA, isso, que contemplou as cavas e tal, não é o mesmo do Tiplan, né? Só para... Não, eu ilustrei ali, mesmo, Patrícia. Que o Tiplan confirmou internamente. Vocês fizeram, foi a consultoria. O Tiplan, ele fez corretamente. Ele fez uma disposição de geotec, no sítio seco e tal. Depois, no segundo momento, da dragagem do canal, é que se optou pela cava porque não tinha mais espaço físico. Isso, a do canal, ela contempla a disposição em terra e em água, né? Em terra, que é o UDC. E aquela afirmação, provavelmente, do Sérgio, era de que você deixa de fazer a disposição no mar, no PDO, entendeu? Porque você não poderia fazer, não era disposição na água. Era isso que ele quis dizer. Eu só tenho uma preocupação aqui, né? Nós vamos ter a volta para a mesa. Porque se nós formos estabelecer o diálogo. Mas ela vai se retirar. Exatamente. É que nós podemos fazer outras audiências aqui. O problema é que senão nós vamos ter. Então, a hora que for voltar para o plenário, nós vamos ter que reabrir a discussão em torno do número de inscritos. Que eu tenho uma missão, que eu preciso iniciar a audiência e conseguir que ela termine. Maravilha, então nós vamos rediscutir então, em relação às inscrições e aí flui melhor a discussão. Como ela vai sair, ficaria chato ela tá se referindo. Como é que faz a discussão sem ela? Não tem como. Mais uma vez, pessoal, só vamos lembrar uma coisa aqui. A audiência foi chamada, né, e nós em nenhum momento exigimos a presença da empresa aqui. Então, não foi colocado isso como uma questão, condição para a realização da audiência. A audiência foi chamada com os membros da mesa e ao final depois que já tinham sido inclusive feitos os convites, é que a empresa disponibilizou alguém para enviar para cá. Então, assim, nós estamos, na verdade, por isso que eu fiz questão aqui de fazer a menção à empresa, ganhando mais porque com a população dela. Agora, essa aqui é uma primeira audiência, né? Nós podemos fazer outras audiências ou até fazer uma investigação, estabelecer convocações, então, mas enfim, eu acho que nós estamos ainda, a minha ideia é que a gente conseguir fluir a discussão e chegar até um bom termo ao final, até porque nós vamos ter uma série de encaminhamentos aqui ao final da nossa conversa, né? Eu só ia pedir para o plenário para que a gente consiga caminhar, porque senão a gente vai ficar debatendo assim, vamos dizer, mais no varejo, e aí ninguém consegue expor e as falas não terminam e a hora vai passando, né? Só essa preocupação, a gente participa de audiência pública todo dia e já aconteceu várias aqui que não terminam, e é muito ruim quando não termina e não tem encaminhamento, entendeu? Só isso que eu estou plenário. Não vai ter resposta dela? Gente, só colocar uma coisa que talvez esteja clara. Eu mandei um e-mail me propondo a fazer uma apresentação técnica. Eu não respondo pela empresa, pela VLI, eu não posso combinar nada com ninguém, entendeu? Então, e eu estou com uma questão pessoal de saúde, por isso que eu preciso realmente sair. Senão, assim, não adianta, eu não tenho como. Eu não tenho como. Em que momento alguém que responde para poder participar? Porque assim, nunca dá para responder nada. Com a palavra, a Patrícia vai continuar a sua exposição. Depois nós vamos ter a volta da mesa. O assunto não se encerra hoje, nem começou hoje, nem vai terminar hoje. Nós vamos seguir discutindo isso, né? Nós precisamos ouvir ainda o representante do Ministério Público e as pessoas que se inscreveram, que estão no plenário, que vieram de longe para falar.
Então, com a palavra, Patrícia, e depois nós vamos ter um momento para o plenário se pronunciar, e também aqui a volta à mesa. A última colocação só, daí eu queria ouvir o Hélio, porque a última colocação só é com relação à questão do tratamento. Realmente, o tratamento, esse tipo de tratamento, tem uma questão, a primeira etapa ela é mecânica. Então, para um sedimento de granometria muito fina, ele não funcionaria, porque 80% para cima é material fino. Então, a primeira etapa, que você separa mecanicamente o fino do material mais arenoso, a gente ficaria com uma quantidade muito grande. Lá, eles separam grande parte da areia, lava a areia, você usa a areia e faz a torta com o material fino. Aqui é o oposto. Por isso, inclusive, que não funcionou lá na Baixada. Né? Então, essa é uma questão só. E com relação às colocações, eu não vou ficar colocando muita coisa aqui para a gente não ficar... Já nos encontramos algumas vezes. Eu quero dizer tudo o respeito que eu tenho por você, como técnico. Nós estamos aqui num ambiente que somos todos técnicos, temos posicionamento diferente, mas respeito à sua opinião. Agora, o que eu quero dizer, o que eu coloquei é o seguinte: em 1983, quando a CETESB começou o plano de controle ambiental, ou seja, mais de 30 anos, já se exigia, na época, eu era o gerente da CETESB, a melhor tecnologia prática disponível. Passaram-se mais de 30 anos e nós não estamos exigindo a melhor tecnologia. Não é contra a empresa, não é contra ninguém, é contra a própria CETESB. Veja, o órgão ambiental deveria ter feito uso da melhor tecnologia. O órgão ambiental, ele retrocedeu ao invés de avançar na questão tecnológica. Ou melhor, eu não digo o órgão ambiental, porque o órgão ambiental é muito mais que isso, ele é muito maior e não é a figura de uma ou duas pessoas que às vezes fazem esse... Eu tive um orgulho muito grande de trabalhar na CETESB, tenho realmente que é a quinta companhia do mundo, né? E tem dado uma contribuição muito grande, mas nós não podemos compactuar com certos erros, que eu acho que é isso que nós temos que corrigir. Né? Em relação ao material, eu sei que você tem ali uma vasa marinha. Né? Uma vasa marinha, você não consegue realmente, né? É um gel de solução. Só que o que nós estamos buscando, estamos dragando, é um material sólido, tá? Um perfil vertical a 15 metros de profundidade, que, portanto, com condição de ser tratado, como aquele que eu mostrei ali, que é o material na mesma situação. Na mesma situação. Então, eu não vejo uma justificativa para isso. Tá? Só essa é uma pessoa. Senhora Patrícia, nós tínhamos combinado 5 minutos. Fechou a intervenção? E a questão social? Só a metade? Nós agradecemos a presença. A senhora Patrícia tinha dito que precisaria se retirar. Fica aqui já de antemão, como proponente dessa audiência, nós vamos ter que estabelecer um diálogo com a empresa, talvez com outros setores da empresa, para tratar desse tema. Essa aqui é uma audiência até para a gente poder, a Assembleia, tomar mais pé dessa situação. Somos vários deputados que foram... Represente a empresa, porque não adianta vir falar que representa e não pode responder por nada. Sem responder. Vou passar a palavra agora para o Porque ela promotor. só demonstrou mais um descaso com a população. Ela Doutor demonstrou a empresa. Dauri de Paula Júnior, representando o Ministério Público aqui na nossa audiência. Boa noite a todos. Eu vou falar de forma bastante rápida para dar notícia do trabalho que o Ministério Público está fazendo em relação a esse caso. Nós propusemos em conjunto com o Ministério Público Federal, nessa ação atua o Ministério Público do Estado de São Paulo, via Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, da qual eu represento, o GAEMA da Baixada Santista e o Ministério Público Federal. Nós não tivemos a positura da ação, envolve sempre o sorteio do juiz, né? Existem juízes mais simpáticos a causas ambientais, juízes menos simpáticos à causa ambiental. Infelizmente, o juiz que foi nessa ação não é um juiz simpático à causa ambiental. Nós não obtivemos, por conta disso, a liminar
para suspender os trabalhos de disposição na Cava. E essa ação hoje está em tramitação com uma proposta das partes, inclusive do próprio Ministério Público, para se tentar chegar a uma resolução consensuada. Essa resolução consensuada, ela parte do pressuposto que haja, por parte da empresa, a prestação de esclarecimentos técnicos que comprovem que a Cava, na forma com que é realizada e construída, ela não vai, nós não estamos tratando, veja bem, dos impactos intermediários durante a construção e a deposição do material, que são impactos de natureza temporária. Nós estamos falando da situação pós-encerramento da Cava. Desde que haja demonstração de que após encerramento da Cava não vai causar risco, a empresa apresentou uma série de documentos, alguns dos quais... Isso, então... Em Mariana não houve uma discussão prévia judicial, não envolveu nenhum dos ministérios públicos previamente. Isso foi algo que foi feito entre a empresa e o órgão ambiental de Minas Gerais. Aqui nós propusemos ação não só contra a empresa, mas contra o órgão ambiental do Estado de São Paulo também. Mas eu gostaria já de fazer um encaminhamento à mesa que para uma próxima reunião, uma audiência pública ou os trabalhos da Assembleia Legislativa, que convocassem o órgão ambiental do Estado de São Paulo para prestar esclarecimento formal. A documentação apresentada pela empresa foi por mim encaminhada ao meu setor técnico em São Paulo, né? Do qual nós temos orgulho do Hélio ter feito parte desse setor técnico. Hoje são outros técnicos, mas de igual quilate. E o Ministério Público também conta com o seu setor técnico, já fez uma avaliação preliminar e também está fazendo uma avaliação desses documentos. Se esses documentos demonstrarem que o risco envolvido na construção da Cava e inclui também a avaliação dos eventos extremos em relação à Cava, tá? Porque a empresa se valeu de alguns estudos feitos pelo Exército Norte-Americano para a utilização dessa tecnologia, e lá, por exemplo, se faz avaliação inclusive do efeito de furacão sobre Cava. Então nós pedimos para que a CETESB apresentasse eventos extremos, e um deles é a eventual colisão, um encalhe de embarcação e obras necessárias para desencalhar a embarcação, porque senão eu troco um dano pelo outro, se a embarcação ficar lá, para saber essa avaliação de risco também. Então, assim, é evidente que só vai ser possível um acordo caso esse pressuposto de que aquilo não vai gerar risco futuro possa ser comprovado. Mas, independente de se fazer ou não acordo, eu acho que esse é um ponto importante também da discussão de hoje, é que essa técnica, que como foi dito pela representante da CPEA, como foi dito pelo Hélio, ainda não está sedimentada internacionalmente. A comunidade europeia, por exemplo, tem uma diretriz específica não recomendando o uso de cavas. Mas a Alemanha, que é o país mais respeitado do ponto de vista de controle ambiental da comunidade europeia, utiliza a cava. Tá? Aquilo que ainda não há um consenso, e diante de um país que ainda que estejamos no estado de São Paulo, que é o estado da federação com melhor capacidade de controle ambiental, e nós não estamos conseguindo fazer isso, então é importante que, com base no princípio da precaução, não se permita esse tipo de modelo de disposição no estado de São Paulo. Então, o trabalho que a Assembleia Legislativa pode fazer, independente se essa cava é boa ou é ruim, se essa cava está dentro dos limites técnicos dos Estados Unidos ou não, se essa cava está em área de uso comum do povo, é objeto da nossa ação também, né? O porquê que essa cava é privada
que vai exigir que a empresa cuide dela como um filho o resto da existência, porque ali, na verdade, o que se fez é um depósito de resíduo confinado por meios naturais em área pública. Né? Isso pode ser que no futuro não cause problema na qualidade da água, não cause problema para o pescado? Pode ser sim. Existem estudos internacionais de outras cabas que demonstraram isso. Pode ser que isso se reflita aqui. Esperamos que nós tenhamos, no mínimo, razoável certeza disso para eventualmente firmar o acordo. Se também não tiver certeza, não tem acordo. Mas independente disso, o risco desse tipo de atividade não justifica você transportar contaminante de uma área para outra, e a professora Silvia mencionou a Convenção dos Direitos do Mar, né, que expressamente proíbe a transferência de poluição de uma área para outra. E é isso que o sistema de cavas acaba utilizando. É claro que no estuário de Santos nós temos essa é uma questão bastante polêmica, afinal todas as áreas têm algum grau de contaminação, então eu não estou transferindo propriamente dito poluição, tanto que nós não usamos esse argumento na ação, mas é um argumento válido. Uma questão para que os senhores levem para a Câmara Municipal de Cubatão, o município de Cubatão, quando o ZE estabeleceu esta área como uma área de interesse portuário, o município de Cubatão não regrou isso na sua lei de uso e ocupação do solo, e as atividades como disposição de resíduo contaminado é considerado como atividade de apoio portuário. Tá? Então, fica muito difícil você... qual atividade portuária você vai ter? Claro que é preferível você ter uma atividade portuária que gere emprego. Mas esta também é uma atividade portuária. Então, só para pontuar dois pontos que são polêmicos, né, e que nós, inclusive, não incluímos na ação exatamente por conta dessa polêmica, mas precisam ser trabalhados do ponto de vista da legislação local, no caso da Câmara Municipal, ou mesmo da legislação estadual, porque eu acho que com toda essa polêmica que a questão está gerando e toda a falta de segurança da população em relação à cava, porque assim, vou discordar de você em relação às audiências públicas. Tiveram audiências públicas. Teve audiência pública em Cubatão? Teve audiência pública em Cubatão. Eu fui à audiência pública em Cubatão. Só que teve essa audiência pública em 2000 e pouquinho, quando se fez o estudo inicial. Estudo esse que sim, aprovou o sistema de cava. Né? Então, nós discutimos na ação a possibilidade ou não do aproveitamento deste EIA-RIMA, não só em função das eventuais alterações no ambiente estuarino, como a senhora colocou, mas também em função da modificação do volume a ser dragado, que mais do que decuplicou. Então, eu não estou tratando do mesmo empreendimento, né? Então, isso nós discutimos na ação também, em relação a essa empresa. E eu, deputado, só para finalizar, insistir na conversa dessa tese, como o Hélio Lopes colocou, e nós também levamos isso para ação, até pode ser verdade que os estudos indicaram que a melhor solução para o estuário, nós pedimos que isso fosse detalhado na documentação que foi encaminhada para a gente, né? Eu não tenho capacidade técnica para analisar essa documentação, ela foi para os meus técnicos, mas é muita coincidência demais que isso tenha servido para dispensar um novo EIA-RIMA necessário e, curiosamente, para que o canal de navegação ficasse com a mesma profundidade do restante do canal do Porto. O contaminante estava lá exatamente na mesma profundidade do canal do Porto. É muita coincidência demais. Então, esta muita coincidência demais pode ter acontecido? Pode. Mas isso precisa ficar muito bem detalhado para que não seja feito uso político, mal político, dos elementos técnicos de
um órgão ambiental como essa CETESB de reconhecida capacidade técnica. Quando você substitui a avaliação técnica pela avaliação política, de acertar a vida daquela empresa para fazer o caminho de navegação sem um novo EA-RIMA, como nós exigimos da autoridade portuária e assim não foi feito, precisa ficar bem esclarecido, né, para que a população do Estado de São Paulo possa voltar a ter confiança no seu órgão ambiental. Obrigado. Nós agradecemos o Dr. Dauri de Paula Júnior, representando aqui o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Eu quero também mencionar a presença aqui da Mari Polacchini, do Mocam Peruíbe. Muito obrigado pela presença. A Célia Azevedo, presidente do PCdoB de Cubatão, também se faz presente. Agora nós temos aqui a lista de inscrições. Quero o deputado Rilo, você gostaria de usar a palavra, fazer uma saudação? Vamos passar a palavra. Tá. Então nós vamos abrir aqui para o plenário. Nós temos 9 inscrições do plenário, né? Então, a minha ideia, a gente tinha combinado 5, nós temos 9. Então aqui das duas, ou a gente reduz as inscrições ou reduz o tempo, né? Se ninguém abrir mão da inscrição, nós vamos ter que passar de 3 aí para uns 2 minutos, com uma tolerância de 1 minuto. Ninguém abre mão da inscrição. Vou ler aqui rapidamente: a Venusta, o Flávio, o Rubens, Márcio, Jefferson, Célia Azevedo, Eric, Jeffer e Nelson. Todos mantêm? Márcia. É Márcio? Márcia. Márcio. Você está se inscrevendo? Não. Está retirando? Eu dei o nome e era Márcia. Escreveu. Ah, tá, desculpe. Tá bom. Então, não dá mais. Então não tem ninguém que retira, nós vamos para 2 minutos. Ok, pessoal? Por conta do adiantado da hora. Então, com a palavra, só vou pedir para que venha aqui um pouco à frente, por conta da câmera que está filmando. E já vai chamando o segundo também, para a gente poder ir vencendo aqui. Tem o microfone, Rodrigo, você dá uma força aí para a gente? Só vou pedir para falar o nome, se atua em algum sindicato, alguma associação, entidade, para quem está em casa poder reconhecer. Então, com a palavra, a Venusta. Logo na sequência, o Flávio Saraiva. Aqui, aqui. Flor. Aqui, ó. Aqui. A câmera. Não, pode ser de qualquer lugar do plenário, que elas ficam em cima. Pode ser. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Manda a boca aí. Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa, quero agradecer aqui ao professor Hélio, que está sempre junto com a gente na luta, a Marli Vicente, que está junto com a gente na luta, que chamou, na verdade, toda a Baixada Santista para a luta, ao Mariano, aos deputados João Paulo Rio, ao deputado Raul Marcelo, muito obrigada, a professora Silvia também, e eu fico muito me sentindo acolhida pela presença do Ministério Público aqui, que encampou essa luta a favor do meio ambiente. Na verdade, eu gostaria de dizer aqui, talvez as pessoas de São Paulo, do estado de São Paulo, não saibam o que acontece na Baixada Santista. Então, assim, nós tivemos a semana passada um navio enorme no Guarujá, enorme, muito grande, que bateu numa balsa lá no Guarujá. E danificaram 3 balsas. Graças a Deus não estava tripulada. Todas as pessoas já haviam descido da balsa. O que eu quero dizer com isso é que esse empreendimento, ele é o capitalismo mais selvagem que existe. Essa dragagem está sendo feita simplesmente para esses navios de grande porte poderem entrar dentro das nossas cidades. Então vocês imaginam uma população ribeirinha, essas populações tradicionais de indígenas, de pescadores que vivem ali na beira do mar, um navio desses se bate nessa população ribeirinha, mata milhares de pessoas, né, na nossa região. Então, isso é um impacto muito sério para a nossa região. Esses navios estão entrando dentro das nossas cidades, dentro dos nossos quintais. Outra questão também, eu gostaria de saber, quais os impactos que podem ser amenizados, porque a nossa proposta não é só dizer não à cava.
Nós precisamos descontaminar o nosso mangue. Então, eu gostaria de perguntar aqui para a mesa o que podemos fazer para diminuir os impactos. Obrigada. Agora o Flávio Saraiva. Em seguida, é o Rubens. O Rubens deve estar posicionado já. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso ouvir cada uma das pessoas que estão aqui nessa mesa. E um desprazer ouvir aquela jovem que veio representando a empresa. Por um motivo muito simples, porque ela veio, na verdade, defender o salário dela. Porque não é possível que alguém, como disse a Marli, com mínimo de bom senso, mínimo de responsabilidade, defenda esse empreendimento. Então, assim, desculpe, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Flávio Saraiva, eu sou diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Santos. E quero te dizer, Mari, que a partir de hoje, ouvindo inclusive as apresentações, não me resta outra alternativa que não ampliar a participação que eu já tenho nessa luta. Isso significa, inclusive, envolver seriamente a minha categoria, que são 12 mil, mais as famílias, daí umas 40 mil pessoas. Outra coisa que precisa ser dito, eu sinto essa necessidade de dizer isso para vocês. Quando um empreendimento desse começa, não há como compatibilizar o interesse da empresa e o interesse das populações. Por um motivo muito simples. O que a gente vê na Europa, o que a gente vê nos Estados Unidos, o que a gente vê em qualquer lugar desse planeta, é que as empresas economizam o máximo para poder ampliar as suas remessas de lucro para suas matrizes, para valorizar os seus papéis nas bolsas de valores, e a população dos lugares onde elas trabalham que se danem, que se lixem, que morram. Então não tem compatibilização de interesse empresarial, especialmente da grande indústria química, com as populações. Tá certo? É incompreensível. Por último, dizer o seguinte, é importante a gente lembrar que aquela região é uma região litorânea de praias e, portanto, toda a contaminação daquela região onde a cava está e todo o seu entorno vai parar nas águas. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente pela internet, pela TV Câmara, pela TV Assembleia Legislativa, saibam que estão indo para o Guarujá, para Santos, para São Vicente, para aquela região para tomar banho de água contaminada. É isso que acontece, porque aquele porto, concluindo, aquele porto, ele produz uma quantidade imensa de poluentes, e sabe onde uma parte desses poluentes vão parar, gente? Vão parar onde as crianças tomam banho e se divertem naquela praia aparentemente limpinha. Não tem. Guarujá, Santos e São Vicente especialmente, estão com as suas águas contaminadas. E é importante que a população do estado de São Paulo saiba disso. Em seguida, é Márcia. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rubens, eu sou presidente do Instituto da Cidadania de Praia Grande e a gente já aderimos a essa luta, né? Já colocamos o Instituto à disposição da dona Marli, ela sabe disso. Eu quero, como é pouco tempo, eu vou falar bem rápido. Pessoal, o grande problema que nós passamos aqui no nosso país é que as empresas, elas chegam, elas fazem, elas acontecem e ninguém faz nada. Pelo que eu vi aqui, a empresa foi construída, ela foi feita, ela trabalha e o que ela precisa para estar inserida, nada ela fez. Porém, se um pescador, ele não tiver o arraiz, se ele não tiver a boia dentro do barco, o barco dele é preso. O cara que ganha pouquinho assim. Porém, o pescador, se ele não estiver do jeito que a Marinha pede, do jeito que pede as instituições, ele é preso o barco dele. Então, pessoal, o que eu acho? Eu acho que é muito fácil para uma empresa dessa, multimilionária, essas empresas que têm tanto dinheiro, elas guardarem o dinheiro para quando vier a multa pagar. A multa vem e paga. Eu queria falar para a dona Marli que a gente devia de fazer uma coisa bacana. Pegar bastante peixe, marisco, pegar bastante crustáceo ali daquela zona ali, daquele lugar ali,
e convidar os donos da empresa para um banquete. E convidar eles também para tomar um banho lá dentro da casa deles. Porque é muito fácil sujar o quintal do vizinho e manter o seu limpo. Nenhum deles moram lá, nenhum deles come da comida que vem de lá, tá? Então é muito fácil. Nós temos que agir antes das empresas começarem. Quando começar, como o nosso deputado aqui, o Raul Marcelo, sabe, em 2008, a luta que nós tivemos contra a fábrica lá, que queria se instalar em Peruíbe. Foi uma luta tremenda, mas conseguimos impedir. Então, antes de começar, a gente já tem que agir, impedir. Tá bom, pessoal? É essa a nossa luta. E pode contar com a gente. Em seguida é o Jefferson. O Jefferson vai se posicionar já. Boa noite a todos. Eu só fiz algumas observações, mas a minha fala é para o representante do MP que está aqui presente. Recebemos hoje uma notícia, para mim, muito triste. Nós estamos na batalha em relação à termoelétrica lá em Peruíbe e simplesmente a matéria dizia que o meio ambiente pertencia à comunicação do governo do estado e do governo federal e que os municípios não tinham esse peso de participação, que então ele ia ser julgado novamente. Eu, pelo menos, achei que já estava o problema resolvido. A minha fala está em sentido: vamos sempre nos organizar. Precisamos estar sempre nas audiências públicas. Essa audiência que foi em 2000 e tantinho, lá para trás, é uma pena que nós não estávamos presentes, mas nós precisamos nos organizar. E Estados Unidos, nem que participou de Davos, Londres não é referência. A nossa referência é o nosso país, é as nossas praias, é a nossa gente. Lá nem tem mais índio. Nos Estados Unidos, eu não sei nem que referência que tem de cuidar de meio ambiente. Quem cuida de meio ambiente é quem vive o meio ambiente como nós vivemos. Cava é cova. Agora o Jefferson. Em seguida é a Célia Azevedo. Boa noite. Quero dar boa noite aqui à mesa, né? Que vem em breve. Meu nome é Jefferson, sou cientista político e professor de sociologia na rede estadual, professor secundário de sociologia. Fala-se muito aqui sobre o que está acontecendo em meio ambiente, mas e a parte socióloga do negócio? E a parte da sociedade, onde fica? Sendo que, pegando carona aqui, eu moro na Vila Margarida, ali próximo do México 70. Só que o que acontece com esse dano que está acontecendo no meio ambiente é que existe uma correnteza no mar. Ali é uma ilha, né? Nós temos uma ilha ali. O braço de mar, lá do estuário, é o mesmo que passa na Ilha Caraguatá, é o mesmo que vai passar na Vila Margarida, México 70, o mesmo que vai passar próximo do Japuri, é o mesmo que vai passar lá na Praia do Gonzaguinha, Biquinha, Itararé, Ilha-Pochá e vai. Sendo que ali nós temos ainda mais 3 colônias de pescadores. Tá? Nós temos a colônia da Ilha Caraguatá, e nós temos a colônia da Rua Japão de pescadores, que também vão ser afetados por esse dano ambiental. E aí, como fica? E a parte da sociologia? Fica onde nessa história? E a sociedade? Os moradores ali, que vivem da pesca, que vivem do meio ambiente. Quando eu falo em pesca, nós temos o caranguejo, nós temos o siri, nós temos os mexilhões. E aí? E a parte de você pegar os alunos do ensino fundamental e levar para conhecer o mangue, levar para conhecer a maré? Como fica? Você não vai mais poder levar um aluno lá, porque Deus nos livre igual se você leva um aluno do ensino fundamental para conhecer o mangue. Esses alunos vão ter aí uma doença, uma infecção de pele, uma micose. Como que você vai falar para os pais isso? Que você foi dar uma aula, né, em aberto, e aí, como fica? O que podemos fazer quanto a isso? Hoje aqui
fui meio pego que surpresa assim, mas eu vou entrar nesse tema, vou conversar com muitos colegas nossos aí, advogados, voltados ao meio ambiente, a parte ambiental, na parte de sociologia, e vamos trabalhar em cima disso também. E a sociedade fica como? Quando fala-se de direitos humanos, as pessoas só lembram o quê? A violência corporal, o homicídio, a violência, a agressão. Mas dentro da sociologia nós temos uma corrente que também trava os direitos humanos a esse tipo de violação. Infelizmente não dá para continuar mais, mas fica a dica aqui. Isso também faz parte dos direitos humanos, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o deputado, na vez do deputado, cumprimentar todos na mesa e agradecer e parabenizar pela iniciativa e dizer que o PCdoB está junto com o pessoal e junto com a população de Cubatão nesta causa. Eu só gostaria de lembrar rapidinho que em 2012 a roda foi desativada em Cubatão. E aí, uns 5 anos atrás, teve uma inundação, uma chuva muito forte, e teve uma inundação muito forte na cidade. Só que a lâmina da água era pouquíssima, porque não poderia fazer o desassoreamento dos rios por causa dos resíduos tóxicos da ródia. Eram pesticidas extremamente nocivos à população. Então, na verdade, a nossa situação já é assim. Se acontecer uma outra inundação em Cubatão, ou você vai morrer afogado, ou você vai morrer envenenado. Depois de tantas lutas, em 1992, Cubatão é reconhecido como cidade símbolo de recuperação ambiental pela Unesco. Então nós não podemos retroceder. Nós temos sim que massificar nas redes sociais. Nós temos sim, tem eventos na Baixada inteira, tem coisas importantes, tem eventos políticos, tem eventos empresariais. Nós temos que ir para chamar a atenção da mídia, porque nós sabemos que toda mídia é comprometida com alguém ou com alguma coisa. Então nós temos que chamar a atenção, porque afinal Cubatão é nossa terra, nosso chão. A palavra o Érico. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Queria saudar aqui a iniciativa do mandato Raul Marcelo, mas saudar sobretudo os movimentos que estão aqui, movimentos sociais, ambientalistas, galera da juventude que está aí de outros coletivos, os indígenas que estão aqui presentes, porque a gente precisa engrossar o caldo mesmo, a gente precisa criar muita força social para poder combater esse ataque ao meio ambiente, que é parte do processo no que a América Latina, o nosso país vem sofrendo, que é um avanço da barbárie, né? E ele se apresenta de várias formas. Se apresenta através da retirada de direitos trabalhistas, previdenciário, se apresenta através de transformar o nosso país em um balcão de negócios. É o agronegócio que avança para o Cerrado, avança para a Amazônia, e onde avança leva a destruição, leva a favelização, e é contra isso tudo que a gente tem que lutar. Mas para nós, lá na Baixada Santista, se apresentou na forma dessa cava, que é um absurdo, e nós temos que criar muita força mesmo para lutar contra. O meu nome é Eric, eu esqueci de apresentar. Eu estou participando do movimento da Cava Cova, junto com a Marli, junto com os demais. Eu sou estudante da Unifesp e do coletivo Em Frente. E, gente, o fundamental é isso, porque já teve audiências públicas que aconteceram em Cubatão, e é importante falar isso, que aquele espaço ali, o que teve de democracia ali é nada, não teve nada. Porque aqui o espaço é amplo, né? Várias forças se fazem o debate, lá não. Lá era a empresa que colocava o seu discurso numa parte do tempo absurda. A maior parte do tempo quem falava eram os representantes da empresa, e aí abria para algumas intervenções dos movimentos sociais, dos moradores, dos pescadores. Então eu queria dizer isso, democracia está aqui. Democracia está sendo feita quando a gente luta pelos nossos direitos, né? Vai buscar conquistas. Então, hoje aqui,
termina uma batalha, mas a gente vai construir outras. A gente precisa ampliar muito esse movimento aqui, e é importante que a gente saia com indicativos aqui, de encaminhar alguma coisa maior em outros sentidos também, no sentido institucional. A gente tem que lutar contra todas as cavas subaquáticas com lixo tóxico. Isso não pode ser permitido por lei. Por lei, a gente pode garantir isso através de espaços como esse também, e aí o resto da luta a gente faz na rua. Maravilha. A palavra ao Jefferson. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Meu nome é Jefferson Castelo Branco. Eu participo da Associação de Combate aos Poluentes. Também participo do Núcleo de Pesquisa em Saúde Socioambiental da Universidade Federal de São Paulo. E também participo do movimento contra a cava tóxica. Eu queria pontuar 3 coisas que vim rapidamente, mas antes cumprimentar o deputado Raul Marcelo por ter organizado essa audiência e a mesa também. Acho muito importante essa audiência acaba furando um pouco o bloqueio que nós estamos sofrendo na Baixada Santista, pelos políticos da Baixada Santista, pela mídia da Baixada Santista, que não deixa que esse assunto chegue aos outros cidadãos do estado de São Paulo e do Brasil. Então eu acho que esse é um marco para a gente furar esse bloqueio. Tá? Eu queria colocar bem rapidamente, como o Dauri colocou, desde 2002 isso é discutido na Baixada. E lá em 2002 eu já participava desse debate. E nós éramos contra a cava confinada que a CETESB e a empresa vendiam para a população. Mas qual foi o nosso espanto, depois de 11 anos de vencidas licenças, que de fato nenhuma cava confinada é uma cava contida. É um absurdo isso que estão fazendo com a nossa Baixada Santista. E a CETESB colaborando com esse, sei lá dizer, esse crime, isso o que é, mas com esse absurdo, com essa barbárie que significa essa cava na Baixada Santista. Tivemos em janeiro, no Consema, o secretário do Estado de Meio Ambiente prometeu que na audiência seguinte levaria esse debate ao Consema, e qual foi a nossa surpresa? Que na reunião seguinte ele se absteve e disse que não ia levar ao debate isso, porque o processo estava judicializado. Ora, senhores, o processo está judicializado e quem defende a empresa é justamente os laudos da CETESB. É a CETESB que está fazendo esse trabalho sujo de defender essa porcaria dessa cava. Pior é que a gente é obrigado a ver filmes da VLI com garotos propagandas da CETESB, técnicos da CETESB, servindo de garota propaganda da VLI nos seus filmes institucionais, defendendo essa porcaria dessa cava. Aliás, a CETESB está a favor do meio ambiente e do povo ou está a favor das empresas poluidoras e contaminadoras? Gente, não é possível. A CETESB precisa modificar o seu modo de atuação. É preciso que o secretário de Meio Ambiente leve o conselho, não deixe o conselho se omitir nesse assunto. Leve essa discussão para dentro daquela casa e mostre que aquilo está tudo errado. Que isso é um absurdo que está se cometendo na Baixada Santista. E por fim, gente, quem está sendo extremamente prejudicado são os pescadores. A gente vê nos jornais lá da Baixada todo dia os pescadores serem presos, serem ameaçados pela polícia, porque está vendendo caranguejo, está vendendo isso ou aquilo, como se eles fossem o culpado de estar faltando caranguejo, como se eles fossem o culpado de contaminar a fauna e a flora e fazer com que os pescados escasseiem. Isso é um absurdo que está acontecendo, deputado. É preciso que se tome uma atitude forte contra isso. É preciso de parar de perseguir os pescadores. É preciso que se tome uma atitude para resolver esse problema. É inaceitável o que está acontecendo na Baixada Santista. Estão passando por cima de todos e de todos em nome da poluição e da contaminação. Obrigado, senhor. Passar a palavra para o último orador do plenário, senhor Nelson. Boa noite, pessoal da mesa, boa noite todo mundo. Maravilhoso aí, né, rapaziada da Vila dos Pescadores, geral da Baixada, Paranaporã, entendeu? Pessoal do Negro. É o seguinte, né, queria mais tempo para falar, mas já como não tem, vou só recitar esse poema que eu fiz aqui e transformei numa música. Suave? É assim, ó. Vila Socó em chamas, desespero, Mariana. Lama química ferida que inflama.
Mega empresa já viu o resultado, máximo lucro, miséria sem amparo. Sofrimento, não aumenta o salário, é muita teoria, só conta do vigário. Mortos que se foram, não voltam mais. A mídia se vendeu e vende uma falsa paz. Contaminação, subaquático lixão. Natureza ameaçada, só vejo destruição. Mentira de emprego, desenvolvimento. Eu nada vejo, mas nada é sua amigo. Ei, que a gente morta não vai trabalhar. Baixada resistência, juntos vamos lutar. Outro além da morte não podemos aceitar. Aí, tamo nativa aqui, é pra chorar. Fortemente pesado, debaixo do mando sendo guardado. Lágrimas, nosso mundo contaminado. Futuro comprometido, tá tudo errado. Então, falta amor, falta compreensão. Respaldo, falta comunicação. Respeito claro, a união bate forte. A força faz a sorte. Chega de deboche aí, nós não queremos outro vale da morte. Acaba é cova, chega de deboche. Nós não queremos outro vale da morte. Acaba é cova, chega de deboche. Nós não queremos outro vale da morte. Acaba é cova, chega de deboche. Nós não queremos outro vale da morte. Acaba é cova, chega de deboche. Nós não queremos outro vale da morte. Acaba é cova, chega de deboche. Nós não queremos outro vale da morte. Salve, salve, resistência do gueto, tamo junto. O Nelson disse que ia fazer uma fala, a gente foi abrilhantado aqui com um artista. Grande milagre, muito obrigado. Pessoal, nós entramos agora na última fase, que é a fase da mesa, e eu já vou passar a palavra inicialmente para o deputado Lilo. Nós estamos com um horário bem adiantado. Eu vou pedir aqui 3 minutos para as considerações finais e já engatar também os encaminhamentos. Quem tiver sugestão de encaminhamento na mesa já faz. E a gente vai arrematando, tudo bem? Maravilha, então vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Bem rápido. A semana passada, nós participamos aqui de uma audiência pública muito semelhante a essa. E de um problema também localizado na mesma região, que é a transposição de um rio em Bertioga, que a Sabesp tem que captar água, fazer reserva de água para abastecer São Paulo. E o ator principal daquela farsa que foi desmoralizada, assim como essa da Câmara foi desmoralizada hoje por vocês aqui, o argumento técnico, o argumento sincero, o ator desmoralizado naquela audiência e nessa é o mesmo, a CETESB do Estado de São Paulo. CPI já! Que deixou de ser um organismo um dia sério, com credibilidade, fiscalizador, controlador, para ser cúmplice de criminosos ambientais. Infelizmente, em que pese bons técnicos e bem intencionados que tem a CETESB, o mecanismo de governo que transformou esse Estado refém dos piores interesses econômicos, afetou a CETESB e hoje ela é avalista de uma canalha da pior espécie que explora o povo e o patrimônio do Estado de São Paulo. Então, eu queria ser muito... não quero repetir aqui, porque estou absolutamente convencido. Primeiro, parabenizá-los, né, Raul, pela qualidade, uma audiência pública com muita qualidade, subsidiou, colocou na Assembleia, que é o lugar correto, um debate sensível ao Estado. Isso mostra quão abandonado está o Estado de São Paulo, quão mal fez essa gente ao Estado que comandou esses anos todos. Porque isso é fruto de uma política, gente. E acaba de assumir o governo do Estado uma figura política daquela região. Eu não quero aqui fazer politicagem longe de qualquer tentativa de oportunismo eleitoral, mas é que é um ano sensível. Este debate da Baixada, essa degradação ambiental que acontece na Baixada tem que ser pauta de todos os candidatos ao governo do Estado. Porque nós temos que agir em várias frentes. Temos um promotor aqui, vários técnicos que estão no caso, o caso foi judicializado. Temos chance de ganhar na justiça? Temos. Mas poderia ser evitado se a CETESB fosse um organismo sério hoje. Poderia ter evitado a judicialização.
Eles não teriam iniciado esse processo se a CETESB tivesse tido um posicionamento correto e não teve. Está claro aqui. Eu só sou formado em Direito, não sou um operador do Direito. Mas no Direito tem um conceito chamado indúvio pro réu, que é o seguinte: até possível criminoso, até um possível homicida, se tem dúvida se ele cometeu ou não um crime, o indúvio pro réu significa, na dúvida, favoreça o réu. Nesse caso, a população é vítima. O incrível é que mesmo na dúvida se a população vai ser vítima de contaminação ou não, a empresa fica com a contaminação e não com as vítimas. Então isso é incrível. É o que acontece hoje. No mínimo aqui, olha, para quem é muito generoso e muito frio, tem que ser muito frio para ficar na dúvida entre as posições colocadas. Ainda assim, se eu tenho dúvida, eu fico do lado do ser humano, eu fico do lado do meio ambiente. E a gente percebe, não espere isso da empresa. Não adianta cobrar esta jovem técnica, tecnocrata que estava aqui. Ela está representando o interesse da empresa. É óbvio que a empresa está no papel dela. Nós temos que nos contrapor com todos os instrumentos, que já estamos nos contrapondo. Eu queria agora encaminhar, deputado Raul Marcelo, primeiro parabenizá-lo pela seriedade. Aqui está presidindo a audiência um dos deputados mais qualificados e preparados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu queria propor a ele me somar a essa luta, propor primeiro que a gente faça todas as convocações possíveis em todas as comissões dos agentes de Estado responsáveis por isso. E a outra questão, e aí nós vamos depender de vocês, passou da hora de ter uma CPI sobre a CETESB do Estado. Sobre essa indústria irresponsável de licenças que são produzidas dentro desse organismo. Semana passada, nós começamos a formular. Nós estamos aqui a doutora Marcela, que já está com o objeto quase pronto, vamos submeter ao seu gabinete, ao seu mandato, e propor que a gente assine junto, chamar o Gianásio para assinar junto também, e outros deputados de oposição. Frente ambientalista. E propor para que vocês nos ajudem. Deputados que atuam naquela região, ou que são daquela região, que atuem, vamos fazer um movimento, que é necessário atuar em várias frentes. Tenho muita fé que a gente consegue inibir esse processo em andamento, que é desde a transposição do rio, que é desde a construção de cavas. Nós temos que barrar um processo degradante na Baixada. E a CPI pode colocar na berlinda este que está sendo um ator vacilão, que é a CETESB. A minha proposta é essa, e parabenizar você, agradecer pelo conteúdo produzido aqui. Mais uma vez, os tecnocratas, aqueles que querem explorar o Estado de São Paulo, foram desmoralizados, foram massacrados pela capacidade de argumento. E dizer que eu fiquei extremamente emocionado com a fala genial, sábia, da dona Marli aqui, que emocionou a todos nós. Fala do conhecimento de causa. Quem conhece, falou muito bem e animou todos nós nessa luta. Muito obrigado. Nós agradecemos e já tomei nota. No final nós vamos tratar aqui dos encaminhamentos. Vou passar a palavra na mesma ordem aqui das falas, né? A Patrícia já se retirou. Vou passar a palavra ao Hélio Santos para os agradecimentos finais. E algumas propostas de encaminhamento que temos. Obrigado. Praticamente todos que estiveram aqui não fizeram pergunta, fizeram considerações. Mas teve uma pergunta, que foi a primeira que falou aqui. E ela coloca o que fazer para diminuir os impactos ambientais causados pela água. Eu coloquei aqui no início, logo no início da minha apresentação, um título como a anticultura da sustentabilidade. Imaginem, senhores, daqui a mais 2 anos, porque o processo de assoreamento ele é contínuo. E os efluentes industriais, embora com tratamento, também são contínuos. E
todo aquele resíduo que eu mostrei naquelas fotos aéreas, que sai de contaminações, depósito de resíduos, principalmente na área da cozinha, Ilha do Furabim, Ilha dos Amores, chão, está lá a céu aberto, lixiviando, né? Uma região que chove muito, e indo para o estuário. Então, daqui a mais 2 anos, quando se fizer a dragagem, nós vamos encontrar o mesmo cenário de contaminação. E a falta de sustentabilidade vai fazer com que se construam novas casas. E vai abrir um precedente perigoso para que as demais empresas também reivindiquem a mesma coisa. Por isso, os pareceres que eu fiz, inclusive para a ONG, para que entrasse na justiça, eu falo que a única alternativa seria um tratamento. Porque senão eu não vou ficar correndo atrás do rabo a vida toda. E o órgão ambiental não tem isso. É isso que causa estrangeiro. Daqui em 1983 já se exigia melhor tecnologia. O que houve para ser regredido? O deputado tem toda a razão. Tem que ter uma CPI. Porque eles estão trabalhando sob pressão. Não tem dúvida disso. Então, o impacto ele só vai realmente ser suprimido se houver uma exigência no sentido que se faça o tratamento desses alimentos contaminados. É isso que eu queria deixar aqui para a pessoa que foi a primeira aqui a fazer a pergunta. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E passo a palavra para a Silvia Sartor, para as suas considerações. Eu agradeço o convite para estar na mesa e parabenizo pelo trabalho aqui. Nesse papel aqui de finalizar, eu quero convocar os cientistas, meus colegas da biologia, da oceanografia, os professores, para que auxiliem nesse caso, que comecem um debate interno e que tragam as questões científicas para auxiliar nessa defesa do meio ambiente, nessa questão. E também dizer que a gente precisa democratizar o conhecimento. Se nós tivéssemos hoje mapeamentos mostrando a sequência da contaminação durante todos esses anos, esses trabalhos que existiram, a gente não daria espaço para virem aqui colocar dados estranhos, porque estava tudo contaminado em 2001, a gente está dizendo que os poluentes são persistentes e de repente tudo some. Isso não aconteceria se o cientista democratizasse a ciência, e eu quero dizer que eu tenho trabalhado nesse sentido, fazendo mapas temáticos para questões como essa. E, por exemplo, esse bioindicador AVE não é um bom indicador para medir contaminação, porque é um animal de vida mais longa. É como se esperasse que um ser humano caísse duro quando comesse um peixe. Não é assim, certo? Existem organismos que vivem no sedimento e esses são sensíveis à poluição do sedimento, como os macrobentos. E eu tenho estudos, né, uma avaliação de vários estudos que mostram que os macrobentos daquela região, daquele canal, está muito comprometido, uma biodiversidade próxima de zero, em todas as amostras que foram tomadas ultimamente. Ok? Então é isso, muito obrigada. É importante, que ela acabou de colocar, que todo aquele ambiente contaminado subiu de uma hora para outra, e em função do que a Patrícia colocou, subiu porque várias dragagens foram feitas, há de se perguntar aonde foram lançados, se não tinha cabo na época. A ser colocado na cerveja. Nós agradecemos a observação do senhor Nélio. Passa a palavra ao senhor Márcio Antônio Mariano. Bom, depois de tudo que a gente acompanha aí há anos, eu já
nós já estamos numa caminhada aí há décadas em cima de questões que envolvem contaminação química e populações afetadas. A vista, queira ou não, ela é mapeada como uma região que configura racismo ambiental puro. Isso dentro de um processo bem orquestrado pelos órgãos públicos gestores, por empresas que assessoram tecnicamente e o órgão ambiental, que é do Estado, a máquina do Estado participando. Ou seja, isso me leva a crer que as pessoas, para participarem, aprovando um processo desse, bom, primeiro, ela pode ter um problema de desprovimento de expertise para tal, falta de vontade política de se fazer a coisa certa, ou será que é falta de caráter puro que essas pessoas têm? Opção. E outro problema muito grande, que é nós temos que expandir esse leque de audiências. Por exemplo, gostaria até de solicitar ao nobre deputado, se possível, chamar uma audiência dessa na própria Baixada Santista, ou Cubatão, ou São Vicente, ou Santos, para que se discuta em loco. Por quê? Continuar participando de audiências, né? Que nós vemos ao longo dos anos, participando de audiência, onde o autor do problema, ele se retira e larga todo mundo cantando no banheiro, e nós já estamos acostumados com isso. Agora, nós temos de expandir essa participação em audiência e, se possível, gostaria de ver a possibilidade de uma audiência lá embaixo. Eu agradeço a todos a presença aqui e nós estamos juntos aí na luta, tá? Eu passo a palavra para a senhora Marli. Eu só tenho que agradecer de ver tanta gente comprometida. Eu não posso cometer a injustiça de agradecer a nossa querida doutora Silvia Sarto, porque é uma mulher bem sabida, assim, bem... Não tenho nem palavras para dizer tanto que eu admiro essa mulher. E ver uma pessoa que estudou tanto e tem tantas qualificações, tantas qualidades, e divide isso gentilmente, com muita tranquilidade, com uma comunidade carente como a nossa. O mesmo o professor Hélio, o nosso promotor da URI, ele nunca ouviu o que eu vou dizer do texto. Mas a gente admira muito, porque o homem inteligente é a minha paixão. Eu espero. Então, assim, essas pessoas dividir conosco a sua sabedoria, o seu aprendizado, com tanta humildade, como a doutora Silvia faz. Então, a nossa comunidade, ela é uma comunidade complexa, da Baixada Santista, tudo ela está em primeiro lugar, ela é uma fartura muito grande, farta tudo. E assim, é tida como um índice muito alto de violência, de tudo quanto é coisa que o pessoal fala. Mas ela é muito boa, ela é o contrário. Então a gente tem essa luta de divulgar as coisas boas que a gente tem na comunidade. Então a gente recebe e acolhe as pessoas com muito carinho, que as pessoas ficam meio com medo, será que não vai acontecer, não vai acontecer nada, não vai. E a gente fica feliz. Então, doutora Silvia, a gente recebe todo o nosso carinho. E politicamente falando, ao nosso deputado, se eu não conheço, é Rio, a primeira vez que estou conhecendo, mas ver um jovem deputado como o nosso Raul, que é a segunda vez que a gente está junto, ver assim, desculpa a expressão, um menino, né? Eu sou mais velho que você, né? Mas assim, ver um jovem se colocar dessa forma, politicamente, porque a gente tem alguns políticos que agora, se eles estiverem ouvindo, tem um jeito deles ouvirem os nossos deputados da Baixada Santista, porque a gente se sente, não tem nem vergonha, não tem nem palavra para dizer como é que uma pessoa se diz que é gente, ele não é gente, não pode ser gente. Deve ter alguma coisa errada, deve ter algum distúrbio mental, de menosprezar a capacidade dos nossos eleitores, do eleitorado. Porque nós podemos não ter roupa, mas a gente sabe se vestir.
A gente tem conhecimento. E nessa eleição nós vamos dar um troco nas urnas. A Vila dos Pescadores tem poucos votos, deve ter uns 20 mil votos, mas eu posso garantir para todos os políticos da Baixada Santista que na Vila dos Pescadores eles vão ter trabalho, porque tem que ser bom para poder levar o voto. Porque nós damos valor ao que a gente tem. Como eu falei antes, nós não temos, assim, nós somos Davi diante de Golias, mas a nossa voz é a nossa funda, é a nossa arma, e a gente vai saber usar. Então, esse seria o meu agradecimento. Eu queria propor, o deputado Barreiro já falou, uma coisa que eu queria propor aqui, que era um projeto de lei que proibisse esses crimes ambientais, que tivesse mais rigor nessas causas, sabe? Essas coisas que só vêm denigrir essas termoelétricas, esses mineradores. Então, faz um projeto que bota uma bomba atômica lá para matar todo mundo. Porque é impossível a gente conviver com isso. Então, tinha uma frente parlamentar, como ele colocou, que os outros deputados se dá cara, mostra a cara. Então, o que eles querem? Que a gente veja, que possa dizer, olha, não aceito. É uma pergunta, não é minha intenção de colocar o senhor na saia justa, mas assim, eu fico até meio constrangida para falar disso, porque assim, eu não tenho muito de lei, mas de tanto estar movimentando essas coisas, está no meio, eu já estou quase virando advogado. Porque assim, a gente vê o pescador, é normativa, é lei, é multa, é tanta punição. Outro dia a gente pediu para o pescador tirar uns cachos de banana que tem lá próximo. Não, lá é proibido, a gente não pode entrar. Então, não pode. Então é muita coisa que não pode para o pescador. Um galho de mangue que ele for tirar, ele não pode. A gente viu um outro colônia de pescadores que vieram de Ribeirinho, eles tiveram que tirar, estavam criando, criando camarão, tiveram que tirar, não pode ter camarão em cativeiro. Então a lei, quer dizer que a lei para o pescador, ela funciona. O pescador é multado, o pescador é tratado na pista como um marginal, o pescador é constrangido, é pescador na água, porque é confundido com pirata, para não dizer traficante, no mangue. Então é muita coisa que acontece com o pescador. Agora, quem pune? Quem faz esses crimes ambientais? Como é que a gente pode aceitar isso e ficar assim, inerte nisso? Se não deixa para lá, porque ele tem dinheiro, porque ele é mais forte, porque ele é mais feio, não sei, eu não queria entender, eu não consegui entender essa equação. Por que é que o pescador é punido de tudo que ele faz? A lei funciona para ele. E não funciona para as grandes empresas, porque o pescador agora, nesse momento, já está sendo impactado. Quem paga esse prejuízo que ele está tendo? Como é que ele vai rever isso? Aí vem o cara dizer que vai fazer alguma coisa para ser costureiro. Não é isso que a gente quer. Não, mas você tem que aceitar isso. Eu não tenho que aceitar isso. O pescador quer o mangue dele. Ele não quer isso, não quer ser costureiro. A gente quer uma compensação justa. Por que você não dá um dinheiro para a gente limpar o mangue? Para a gente poder botar gasolina no barco e ir lá limpar o mangue, como a gente já fez. A gente faz mutirão de limpeza por nossa conta. A gente tem um pescador, eu mostrei já para a doutora Silvia, 10 horas da noite, o pescador com seu barquinho, que é bem na beira do mangue mesmo, ele estava pescando, né? Eu achei que ele estava pescando. Aí eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou assim, não, mas ali é a hora que eu tenho de limpar o mangue, é essa. E ele estava lá tirando os lixos que passavam, e ele estava tirando o lixo limpando o mangue. É igual a história do beija-flor. Aí essas coisas que me intriga. Como é que a lei tem 2 pesos e 2 medidas? Então, para o pobre, coitado, não funciona. Para quem está na ponta. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir o promotor. Como é que eu posso, o que é que a gente pode fazer? Porque eu venho de uma geração, de um homem que foi meu pai, não está mais entre nós, mas ele dizia que a gente pode tudo. Tudo que você quiser fazer, você pode. Então eu queria saber do senhor o que é que eu posso fazer para ajudar mais esses pescadores nesse aspecto, para que esses infelizes não sejam tão infelizes. Os industriais, né? Os donos do dinheiro. É isso, gente. Obrigado.
para fazer suas considerações finais e já responder essa questão simples, né? Só colocou uma questão aqui que minha mãe, como é difícil de responder. Esse conflito entre o interesse do povo e o interesse da livre iniciativa e do dinheiro, não é? É a grande questão do direito, aliás, moderno. Então eu passo a palavra aqui. Agradeço mais uma vez o desprendimento. Nós sabemos que não foi feito um convite oficial da Assembleia ao Ministério Público do Estado de São Paulo, e o doutor Dauri, quando ficou sabendo da audiência, se prontificou a estar aqui para bater esse papo com a gente. Nosso muito obrigado em nome da Assembleia Legislativa. E também mais um informe importante, está circulando aí uma lista de presença. Quem não assinou, é importante assinar. Eu só ia agradecer ter a oportunidade de participar aqui da mesa com os senhores, mas diante da colocação da dona Maria, a gente não pode deixar até de fazer um pouco de reflexão a respeito disso. Eu acho que primeiro eu gostaria de replicar o elogio que a senhora fez para mim. Né? Eu sou promotor de justiça, portanto funcionário público, filho de um professor e promotor de justiça, também funcionário público, e aprendi com meu pai que o nome da nossa profissão já diz: o nosso patrão é o público, eu sou funcionário do público. É isso que significa ser funcionário público. Então, é obrigação minha estar com o meu patrão. As estruturas do Ministério Público de controle são aquilo que cuida da parte administrativa. Mas aquele que eu tenho que dar satisfação é a população que está sobre as áreas nas quais eu tenho que agir, né? Que eu tenho que trabalhar. É uma dificuldade muito grande quando a gente lida com essa briga com forças muito diferentes. O poder econômico, ele tem dinheiro para pagar bons advogados, o advogado chega primeiro do que o réu na delegacia, né? Ele não precisa trabalhar na ilegalidade, ele tem o órgão ambiental que lhe dá a licença mesmo quando ela não é devida, né? O que não acontece com o pescador. A gente tem participado daquelas reuniões lá e o pescador não tem carteirinha de pescador, ele vive na ilegalidade. E esse é um outro fator que precisa ser melhor estudado. O ideal é que fosse por legislação federal, legislação estadual também é possível, mas se hoje nós temos um razoável entendimento dos direitos em relação à população indígena, que hoje nós temos representantes aqui, não é nem razoável, nós temos um arcabouço jurídico completo. Se em relação às comunidades quilombolas, aos afrodescendentes, você já tem um arcabouço jurídico mais ou menos delimitado, não tão bom quanto o arcabouço jurídico das comunidades indígenas, nós não temos nenhum arcabouço jurídico para as comunidades tradicionais, que você possa reconhecer aqueles usos, porque, como a senhora colocou aqui, o que mais entende de meio ambiente não é o Hélio, não é a Silvia, não é o promotor na área jurídica, é o pescador. Tanto que quando nós fomos lá fazer aquela rodada de discussões, depois que o Instituto de Pesca apresentou o lado formal do Estado, quem que nós chamamos? Os pescadores. Quando eu quero saber como é que pesca no estuário, é com o pescador que eu tenho que conversar. O pesquisador tem uma contribuição enorme para dar? Tem. Mas quem está lá na ponta... Agora, como que eu não tenho instrumentos legais para ampliar essa defesa, né? Para a gente conseguir estabelecer alguns direitos, né? Para facilitar. Hoje as populações tradicionais, elas têm que cumprir a mesma normativa que o cidadão que mora na cidade. E essas populações, a mesma normativa que eu falo, é o mesmo grau de dificuldade de obter as coisas. Só que quem está na cidade é visível. As comunidades pesqueiras são invisíveis. Quando nós começamos o levantamento das comunidades do Estuário de Santos, nós trabalhamos com 480 nomes. Hoje nós trabalhamos com 1.300, depois dos levantamentos feitos em campo ali, né?
Por quê? Porque essa população não aparece. Quantos tem mesmo a carteirinha? 20, né? Que estão lá cadastrados no Ministério da Pesca. Então, esse é o nosso maior desafio agora. Né? A gente busca sempre que possível, nos casos dos incêndios, está sendo trabalhado dessa forma, tanto em ação judicializada, que é o caso do incêndio da Copersuca, como do inquérito civil que cuida do incêndio da Ultracargo. E nesse caso aqui, caso haja possibilidade de acordo também, que as medidas de compensação elas sejam voltadas exatamente à melhora da qualidade do estuário, do que pescar no estuário, e apoio às comunidades de pescadores, que são os maiores prejudicados por todos esses acontecimentos. E é preciso também ficar alerta para algumas situações que eu até não consegui confirmar essa informação ainda, mas, por exemplo, o IBAMA fixou multa de 50 milhões de reais por conta daqueles contêineres que caíram no mar. Essa multa vai ser destinada para a transposição do Rio São Francisco. Precisa ir em cima disso. O órgão ambiental, isso caiu no caixa do governo federal, e a informação ainda não confirmada, eu pedi para a gente tentar confirmar, é que isso vai para a transposição do São Francisco. Não, isso tem que ficar na Baixada Santista. Quem foi prejudicado, houve dano, pode ser até que não tenha havido dano, mas tendo ou não, o dinheiro tem que ficar aqui. Né? O dinheiro, como se disse, o dinheiro é nosso. E tem muito o que fazer com esse dinheiro. Né? Então, essa mobilização de vocês está de parabéns e precisa ser de fato ampliada. Obrigado. Primeiro agradecer a todos os presentes, tá? Muito obrigado. Agradecer aos membros da mesa. Eu tenho algumas sugestões aqui que eu queria ver se nós temos concordância aqui para poder encaminhar. A primeira delas é que dentro da Comissão de Meio Ambiente existe um instrumento interno aqui da Assembleia de convocação de qualquer agente político, né, aqui do Estado, sobretudo da administração direta, no caso aí o Executivo, que é quem é responsável pelas nomeações na CETESB, sobretudo os cargos de direção. Então nós podemos fazer duas convocações ou fazer dois acompanhamentos. Ou faz a discussão direto com o secretário de Meio Ambiente, que ele já é obrigado a vir aqui à casa. Quando ele estiver, uma vez a cada semestre, ele tem uma obrigação de estar aqui prestando contas. Então a gente pode incluir o tema para o secretário de Meio Ambiente quando ele vier aqui, e o próximo semestre, se ele não veio esse semestre ainda, só preciso checar depois. Se não veio nesse, nós podemos incluir como tema da pauta nesse. E se já veio no próximo, incluir como tema da pauta, e a gente faz isso via bancada. Se o secretário concordar aqui, para incluir na discussão com o secretário do Meio Ambiente o tema das cavas na Baixada Santista. Esse é o primeiro ponto. Se tiver concordância aqui, a gente já encaminha o documento via bancada. Então está acertado. O segundo é o requerimento ao presidente da CETESB. Também, mas aí ele tem que ser votado. Ele precisa ser votado na Comissão de Meio Ambiente. E aí a gente, quando nós vamos protocolizar, então, faz via bancada também, inclusive com mais deputados. Eu tenho conversado com vários deputados sobre esse tema, que é um tema bem sensível, tem vários deputados aí que se preocupam com essa questão do meio ambiente. Né? Então dá para a gente, se tiver acordo aqui, protocolizamos com assinatura coletiva de vários deputados o pedido de convocação da Comissão de Meio Ambiente ao presidente da CETESB para explicar especificamente a situação das cavas, da cava, né? Que é uma cava até o momento, a cava de Cubatão. Tem acordo aqui? Então já está, nós temos dois encaminhamentos já. O segundo é o seguinte, existe uma minuta que a minha assessoria elaborou do PL, porque eu consegui aprovar aqui na Assembleia o PL que travou a construção de novas hidrelétricas no rio Ribeira de Iguape, que vocês sabem é o último grande rio do estado de São Paulo que ainda não tem hidrelétrica. Ele é um bioma muito importante, que é o que restou da nossa Mata Atlântica, está ali. Então tinha um impacto ambiental gigantesco a hidrelétrica lá. Nós aprovamos aqui na Assembleia, depois de várias audiências públicas, um PL tornando o rio patrimônio histórico do estado de São Paulo. E aí, por via de consequência, tinha o bloqueio à construção das hidrelétricas. E foi uma discussão grande. Na época a pressão foi enorme, mas mesmo assim o governador vetou o projeto. Só que aí o Antônio Emílio retirou
o próximo projeto de construção da hidrelétrica lá, porque teve uma repercussão grande. Né? E também várias ações da justiça, pressão na CETEP, teve uma discussão aí, mas o dado concreto é que essa intenção sumiu aí da mira. Eu acho que nós poderíamos, nós estamos acertando a minuta para ter a questão da competência, porque tem esse problema aí. Aqui acho que tem várias pessoas que conhecem direito, tem o problema das competências para São Paulo, mas eu acho que nós podemos chegar aí a bom termo em uma minuta de projeto. Mas se tiver entendimento aqui, eu vou mandar para os membros da mesa darem uma olhada, né? De uma forma de nós fazermos aí um travamento muito similar ao processo que os municípios estão fazendo em relação aos incineradores. Alguém levantou esse tema aqui. É uma discussão e tem um lobby fortíssimo nas cidades médias do estado de São Paulo, em vez de fazer o feijão com arroz, né? Que é reciclagem, envolver as cooperativas e papapá, né? Colocar as escolas nisso, então. Aí vem com essas ideias ditas modernas e fazer incinerador, uma coisa surreal. E tem muita gente que compra, né? Porque o pessoal vem com as coisas articuladas, né? Convence fácil. Mas tem muitos municípios aprovando legislações para bloquear os incineradores. E eu acho que nós podemos fazer alguma coisa parecida em relação às cabras. Nós temos uma proposta de minuta, eu vou submeter aqui ao mandato do Rio, de Análise, para que a gente pode até dar entrada até com uma coletiva para facilitar a tramitação. Acho que seria uma boa ideia. É um outro ponto aqui. A outra sugestão é buscar uma conversa, porque é o seguinte, a cava já está lá, né, pessoal? A cava já é. A questão agora é redução de danos, né? Então, nós temos que, de um lado, fazer o encaminhamento em relação ao futuro, que é muito importante, e por outro lado buscar a redução de dano em relação ao que já está lá. E aí não tem, não é? Você tem uma questão que está judicializada, mas é possível também buscar um diálogo. Aí a empresa, e é importante que se diga que a empresa mandou um representante aqui hoje e não foi nenhuma solicitação, nós não ligamos lá para falar com o diretor da empresa, nada para pedir. Né? Eles mandaram porque existe essa preocupação, senão não tinha mandado. Existe a preocupação de expor publicamente esse debate e colocar uma visão da empresa. Eu acho que é possível aí abrir um canal de conversação, afinal de contas é uma empresa grande, estamos falando aqui da Vale, uma empresa que foi pública, né? É uma empresa importante, então acho que nós podíamos buscar uma conversa aí, tem uma área pública, né? uma reunião, talvez aí com uma solicitação de vários deputados, com a direção da empresa para debater esse tema. Se tiver aqui acordo também, isso é possível, a gente pede uma reunião para discutir o que a empresa pode fazer, né? Melhorar o sistema. Por exemplo, o fato de não ter uma placa ali é uma situação, enquanto parlamentar do estado mais rico da federação, eu me senti assim profundamente envergonhado, né? Quando eu vi aqui, assim, foi até vergonha, né? Vergonha, que é uma coisa que não custa. Vocês estão com várias placas aqui, né? As pessoas fazem isso para divulgar eventos. Tem custo zero o negócio mesmo para uma empresa grande colocar uma sinalização, até um funcionário ali, para impedir que pessoas cheguem ali, banhistas inclusive, né? Pessoas com barco, enfim, mas não tem nem o básico. Então eu acho que talvez buscar uma reunião para entendimento em torno de uma redução de danos com a empresa, né? Eu acho que é um caminho que pode parecer um caminho meio difícil, mas é um caminho que eu acho que nós temos a obrigação de tentar. Queria colocar isso como encaminhamento aqui da reunião, pedir uma reunião com a direção da empresa e levar a representante do governo. Vamos conversar. Eu acho que o buraco é tão mais embaixo, é tão mais embaixo, que a quantidade de ilegalidades conduzidas que envolve desde a CETESB, a SPU, o IPT, que foi chamado, a Prefeitura de Cubatão, tem tanta gente por onde tramitou isso e se chegou nesse estado, que esse buraco é muito mais. Eu acho que o Ministério Público ele tem que encabeçar essas medidas de uma forma rápida e de tal forma que esse processo se estanque. Até a história, até a prova em contrário, isso tem que parar. O problema aqui, assim, eu tenho um escritório de advocacia já há alguns anos, eu vou te contar como depois que judicializa, essa criança vai crescer, perigoso ficar até adolescente, fazer os 18 anos, se ela crescer sem solução, nós estamos aqui discutindo para dar uma solução para o cara que está na ponta, que chama pescador, que já foi dito claramente toda essa condição. Só tem um jeito, que é o rap do menino ali. Vai mobilizar, vai parar a empresa, assume a imigrantes, assume a Anchieta, vai usar aquela sacoeira, aí tem solução. Maravilha. Veja o seguinte, eu só queria uma informação. O início desse processo foi em que ano, por favor?
favor. O Hélio comentou, que ano foi? Foi em 2005, saiu de ser, mas em 2002. Não, quando foi solicitado a ALP para exame de 2004, foi terminar aí. Não, eu só quero saber o seguinte: de 2004 para 2018, nós estamos falando de 14 anos. Esse governo que está aí tem 25 anos. Então não tem desculpa se foi o governo anterior ou depois. Só tem um dono desse assunto dentro do Estado de São Paulo. É o governo que está aí. Segunda coisa importante, você não quis determinar o nome. O atual governador desse estado é oriundo de São Vicente. Esse cara precisa tomar uma posição com relação a isso imediatamente. Então nós temos um governo que é responsável de A a Z por toda essa situação e tem que se pronunciar imediatamente. Nós estamos aqui. Eu concordo contigo, o problema assim, que eu estou sendo bem realista, assim, entendeu? Mas o governador, Raul, até agora não fez nada, entendeu? Temos que virar essa página de uma outra forma. Agora, o movimento social, pessoal, assim, nós estamos aqui intermediando um processo político, né? Tem uma ação que o Ministério Público fala pelo Ministério Público. Do ponto de vista político. A afirmação do promotor foi categórica. Nós precisamos voltar a ter confiança na CETESB. Ou significa, não temos confiança mais na CETESB. A CETESB é só um apelido que veio para a mesa. Por que a União não se pronunciou? Por que a Prefeitura não concorda? Porque todos esses órgãos públicos envolvidos não estão na mesa, não estão na discussão, gente. Não dá para minimizar esse problema. Concordo contigo. E quase que a gente não tem Então, nem você representante da vai empresa. chamar a base? Não, nós não vamos chamar ninguém aqui da empresa. A minha ideia era marcar uma conversa lá com alguns deputados para discutir redução de danos, para saber da empresa. A empresa não tem obrigação de aceitar a reunião. É um pedido, é um encaminhamento. Porque a moça, o que ela fez, a argumentação dela foi uma argumentação que insiste que a CETESB aprovou. Ela falou assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso porque o laboratório X me deu um laudo dizendo que está ok. Então a gente descarta ainda um pedido de reunião da direção. Essa é a proposta? Não, a minha proposta não, o buraco é mais embaixo, você mesmo, o tamanho é enorme o buraco assim. A questão é o seguinte, nós estamos aqui tirando encaminhamentos. Existe a sugestão de se pedir a partir da Assembleia para reunião com a direção da empresa. Se vai dar resultado ou não, entendeu? Dá para ter uma ideia prévia. Pode não dar resultado nenhum, pode dar uma coisa. Tem uma placa lá. Além dessa reunião, precisa ter uma reunião com todos esses órgãos públicos convocados para participar dessa discussão. Aí o fórum é a Comissão de Meio Ambiente, que tem um instrumento para fazer, inclusive, a convocação da empresa. Comissão de Meio Ambiente. Só que eu vou dizer para vocês, isso precisa ser aprovado. Isso precisa ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente. A reunião com a empresa é uma coisa que a gente faz aqui amanhã de ofício. A gente pede a reunião. Se eles vão aceitar, não é outra conversa. Mas se não aceitar, não tem problema. A convocação a gente vai protocolizar na Comissão de Meio Ambiente. E aí, tem um trabalho que precisa ser feito, que é o trabalho da luta popular. A questão da hidrelétrica lá no Rio Ribeiro de Iguape, desde os anos 80 que tem um político em torno dela. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como é que essas coisas são complicadas. Né? A comissão, quando for discutir o requerimento da Comissão de Meio Ambiente, nós vamos avisar para que tenha gente lá presente para a discussão. Então, para poder fazer uma pressão que é importante. Então, são esses os encaminhamentos. O problema? Então, é porque a capa já está lá. Microfone. Se a gente vai aceitar essa redução de danos, quer dizer que a gente está aceitando lá um prejuízo. Então a gente pode conversar, na minha concepção, na minha visão, chamar a empresa para conversar, para reduzir os danos, para ver como é que elas podem dar essa redução de danos, mas deixando em aberto que a gente vai querer que eles limpem lá a sujeira que eles façam. Nós não queremos contratar. A redução de danos, para nós, é uma redução temporária. Ele pagar o prejuízo, porque quando o pescador comete um crime, ele nem crime. Ele vai pescar, ganhar o pão dele, a lei existe para ele. Então, para nós, eles cometeram um crime. Eles foram lá e estragaram, danificaram lá. Então, eles vão reduzir a sujeira que eles fizeram. Então, vamos pagar lá alguma coisa para a gente ver como é que a gente pode fazer, diretamente com os pescadores.
mas com o compromisso que eles retirem aquilo ali, que eles limpem o ambiente. Porque se vão fazer qualquer outro projeto, que seja qualquer outro empreendimento ali, que seja conversado e que tenha esse equilíbrio com a natureza, que não agrida tanto. Não como eles fizeram audiência, ou quando a gente quer pegar a galinha, a gente não diz show, a gente diz venha, bota o milho ali. Então eles fizeram aquilo ali, disseram que era bonitinho, que estavam limpando o meio ambiente. Então se eles estão limpando, todo mundo vai dizer que está bom. Mas não é isso que eles fizeram. Então eles deram um golpe, como diz o conto do vigário, na minha concepção. Então que tem essa redução de danos, mas que a gente vai continuar, porque se precisar parar o cheiro, a gente vai parar. Se precisar parar a linha ferro, a gente vai parar. O que precisar fazer, a gente vai fazer. Só para deixar claro aqui, pessoal, eu sou contra a cava lá. O problema é que ela já está lá, né? E teve um complô. E toda a estrutura política da cidade permitiu. A cidade teria. O município tem instrumentos de sobra para mexer nisso aí. Tem plano diretor do município, tem Câmara Municipal, tem tudo, tem prefeitura. Um decreto do prefeito bloqueava todo esse processo. Isso aí foi aprovado lá, a cava foi feita, ela está lá. Né? Nós temos um governo que tem uma presidência da CETESB que autorizou. Esse governo pode ser alterado agora no processo eleitoral. Eu estou trabalhando com esse cenário que é o atual governo, que é o governo comprometido com a execução desse projeto. Né? Se mudar o governo, nós podemos ter uma outra conformação e pode ter um outro entendimento, mas mesmo assim, como ela já conseguiu executar a obra e está judicializada a questão, ela pode argumentar que a palavra final é o Poder Judiciário e a coisa vai embora. Só vou lembrar um caso aqui para vocês. Requião, governador do Paraná, prometeu acabar com os pedágios, ganhou, foi fazer um decreto, se apresentaram na Justiça e a coisa foi embora no Poder Judiciário. Entendeu? Então até o poder, a questão do executivo, quando você tem um fato consumado e a coisa judicializa, muitas vezes você tem que esperar a decisão do Poder Judiciário. Então tem um problema. Estou sendo realista com vocês, quem entende o funcionamento. Seria muito bonito eu falar para vocês, pessoal, fica tranquilo aí, contra a cava é cova e vamos embora, beleza? Boa noite, obrigado, todo mundo aqui. Só que eu tenho 26 anos de vida política e muita respeitabilidade aqui no Estado. Eu quero tratar isso com muito carinho. Quando teve a primeira reunião, a dona Marli sabe. Eu falei, nós vamos mexer com cuidado e vamos trabalhar isso aí ponto a ponto. Eu acho que uma reunião lá com a empresa não pode ser de todo ruim, pode ser, mas pelo menos eles vão saber que nós estamos trabalhando em cima disso, entendeu? E é importante. Né? E se eles não nos atenderem também, nós vamos cobrar e vamos apertar. Né? Podemos pedir uma reunião com o governador para tratar desse tema? Podemos, ele era da Baixada, mas eu posso fazer o ofício, mas seria bacana que vocês puxassem uma campanha lá. Ele é candidato, estou sabendo que está visitando até municípios de 5 mil habitantes, né? Então vocês podiam pedir uma reunião com ele, falar, ele é de lá, Márcio França, qual que é o seu posicionamento em relação a isso, entendeu? É uma coisa bacana, isso não precisa eu dizer aqui, vocês podem fazer no movimento social, tá joia? Então só para concluir, pessoal, tá tarde, nós precisamos encerrar a reunião. Tem uma proposta que você esqueceu aí. Qual é a proposta? A proposta é de fazer uma audiência pública lá na Baixada, porque a gente precisa envolver mais gente. Tá, então aí que tem uma questão aqui. Uma audiência como essa, lá na Baixada, tem duas questões. Primeiro, ela pode ter os representantes aqui da mesa, todos, que eu acho que estão imbuídos, né, desse espírito público, só que a empresa e a CETESB, a empresa veio aqui porque quis mesmo, né, e a CETESB não mandou representante. Então, uma audiência como essa lá na Baixada, ela pode não ter representante da empresa e não ter representante da CETESB. Se nós tentássemos aprovar uma reunião dessa, uma audiência dessa, pela Comissão de Meio Ambiente, aí a gente tem um instrumento, porque aqui no Parlamento é tudo é coletivo, né? O Parlamento é coletivo. Quando você consegue forçar, é quando a aprovação é nas comissões. Por quê? Porque é o espírito do Parlamento, é ali que está o coletivo, é ali que está o poder. Se a comissão aprova por convocação, aí não tem o famoso nem choro nem vela. Então nós podemos propor requerimento na comissão, só que aí vai depender da aprovação da comissão. Uma audiência como essa na Baixada, né, chamada por um deputado ou por um grupo de deputados, ela pode acontecer tranquilamente, a gente decide a data, tudo belezinha. Só que aí nós corremos o risco de não ter representante da CETESB e nem das empresas. Hoje nós tivemos aqui o representante da empresa. Oi? Vai ter mais gente. Nós vamos ter a repercussão no caso, não tem problema. Só que aí
pedido na Comissão de Meio Ambiente para que realize uma audiência com, de fato, os interessados, que é quem está ali, né? E nada mais justo, inclusive. E a gente encaminha o pedido e vocês vêm no dia que a gente avisa quando vai votar e vocês aparecem aqui no dia da reunião da comissão. Agora, pessoal, ir lá no comitê, o Marcelo deve ter um comitê na Baixada, né? Geralmente parlamentar, né? O agente político tem um escritório. É bom vocês fazerem uma visita, pedir uma reunião para discutir esse tema com ele, entendeu? Tem que pedir um tema, tá? Promotor? Eu acho que essa solução que você deu é até melhor. Eu ia fazer uma sugestão de encaminhamento. Esses convites, quando você não pode usar o poder de convocação, eles podem, no primeiro momento, ser infrutíferos, mas depois serve de argumento para na comissão sair a convocação. Olha, eu convidei, não veio, agora eu quero que convoque. Agora está convocando. Boa! É o que vai acontecer com a CETESB. Então, acho que deveria trabalhar com isso em relação à própria empresa, né? Bem, bom, nós vamos trabalhar com 2 calendários, então. Uma audiência lá e o requerimento de uma audiência via Comissão de Meio Ambiente. Se sair uma, muito que bem, se não sair, nós vamos na outra. Pode falar. Os deputados se dirigirem até a palavra para fazer uma reunião. Eu, particularmente, sou a favor disso, mas eu acho que não é o momento agora. Porque tem uma série de encaminhamentos que foram tirados aqui, de CPI, de audiência, que eu acho que é um acúmulo de força. Lá na frente, vocês poderiam ir. Essa é a proposta. Está aprovado isso aí, pessoal? Não. Jogar mais para frente isso aí? Não teve... Tá bom, mas não sou uma plenária de sindicato para dar para votar nada aqui. Nós vamos madurando, tudo bem? Nós vamos pensando. Vai amadurecendo a ideia. Pessoal, eu preciso encerrar aqui. Olha. Pessoal, eu gostaria de dar um recadinho. Quem tem acesso ao Netflix consegue assistir filme, mesmo que seja em inglês, ou não tem dificuldade nenhuma em assistir filme legendado. Essa semana que passou, entrou no Netflix um documentário falando sobre a Raquel Carson. Rachel Carson. Ela foi uma bióloga e escritora americana, que ela é uma referência em movimentos ambientais, defendendo o meio ambiente. Ela é oceanógrafa, antes de tudo, e ela escreveu um livro que fala sobre contaminação química, chamada Primavera Silenciosa. Esse documentário tem 2 horas de duração, mais ou menos. Então é bom, quem não assistiu ainda e não tem dificuldade nenhuma, que assistam, porque isso aí praticamente é uma referência muito boa a se adquirir, tá bom, João? Pessoal, eu quero agradecer bastante aqui. Então nós vamos ter aí requerimento de convocação do presidente da CETESB na Comissão de Direitos Humanos, tá joia? Nós vamos ter aí uma minuta de um PL tratando desse tema, que vai ser submetido a todo mundo que participou aqui da reunião, tudo bem? Nós vamos ter também o pedido de reunião com a direção da empresa, sendo encaminhado aqui via Assembleia Legislativa, tá joia? E também vamos manter sob escrutínio a possibilidade, né, manter sob atenção de uma audiência lá na Baixada realizada pelos próprios deputados, sem a obrigatoriedade. E também tem aí uma proposta já de pedido de comissão parlamentar para se analisar o trabalho, né, prestado pela CETESB no Estado de São Paulo no último período. Então são os encaminhamentos que nós tiramos aqui. Isso aqui é uma audiência pública oficial da Assembleia, está tudo registrado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e fazer um agradecimento especial, que é para nós aqui, isso é muito caro, que é para a comunidade da aldeia de Paranapuã, que são os pais fundadores da nossa pátria, a comunidade indígena que está aqui. Nós saímos lá das savanas da África, subimos a África toda, entramos na hoje Rússia, numa era glacial, atravessamos para a América do Norte, descemos o continente americano e paramos na Amazônia, colonizamos todo o continente americano, e sempre em integração com a natureza. A agricultura indígena respeitava profundamente os ciclos naturais da Amazônia, do bioma do Pantanal, do bioma da Mata Atlântica, do Cerrado, sem nenhuma degradação, em harmonia perfeita, durante séculos, né, e até alguns milênios.
Os nossos povos originários vieram aqui nessa audiência, eu fiquei profundamente tocado, muito obrigado mesmo, parabéns, e quiçá um dia a gente consiga aprender, não é? Depois de todo esse holocausto que o Brasil viveu, não é? Um grande holocausto, faria o Hitler ficar corado, viu? Se vesse o que foi, o Darcy Ribeiro passou uma vida inteira estudando o holocausto indígena no nosso país, a dívida que nós temos com vocês vai atravessar 500 anos e nós não vamos conseguir pagar, não é? Mas o mais importante é aprender essa sabedoria de conseguir conviver com o meio ambiente, apesar de quanto nós somos no meio ambiente também, né, pessoal? Ou seja, viver em harmonia com o planeta e poder conseguir ter o desenvolvimento sustentável, essa palavra é tão bonita, né, que ela é tão pouco praticada, tá? Então, parabéns e muito obrigado mesmo à aldeia e os nossos concidadãos da aldeia de Paranapuã que vieram aqui prestar essa homenagem aqui a essa audiência no dia de hoje, tá? Muito obrigado, boa noite e boa semana.